Bom, pessoal, quem acompanha o canal sabe que recentemente eu comprei uma RTX 3070 Ti e monitorando o uso da placa de vídeo, eu percebi que jogando Apex Legends, mesmo com a placa em 50, 60% de utilização, ela estava batendo o consumo de 270, 280 watts. Eu achei isso meio estranho, né? Eu já achei estranho desde o princípio, porque a placa de vídeo tem um TDP de 290 e a RTX 3070, que é pouca coisa inferior, tem um consumo de 220 watts, né? Tem um TDP de 220. Eu sempre achei isso meio estranho, porque a diferença de desempenho de uma 3070 normal para uma 3070 Ti não é lá essas coisas, sendo que existe uma diferença significativa de consumo. Devido a isso, eu resolvi testar e reduzir o power limit da placa para 75%. Eu percebi que duas coisas. Primeiro, que a temperatura baixou, e segundo, que a placa de vídeo estava entregando o mesmo desempenho no jogo, pelo menos no Apex Legends, sem consumir tanta energia, ficando no TDP ali de 215, 220, né? Sendo que antes batia 270, 280. Então, esse vídeo é justamente para conversar um pouquinho a respeito disso, para saber se realmente vale a pena deixar sua placa em estoque, né, com power limit em 100, como vem de fábrica, ou se vale a pena você cair um pouquinho, né, para 75. Eu acredito que esse tipo de placa, 3070 Ti, 3080 Ti, faça mais diferença você deixar o power limit em 100% se você for jogar em 4K, que realmente vai puxar tudo da placa, mas em Quad HD e em Full HD eu acredito que não seja necessário. Mas de qualquer forma, vamos realizar um teste. Aqui está o Afterburner, todo mundo conhece. O power limit da placa está em 100, né? A rotação das fontes está em estoque. Eu vou abrir o Apex Legends e vamos ver quanto que vai pegar de FPS em 100% de power limit e depois reduzindo para 75. A minha fonte é uma PCIe Electro V2 650 watts, 80 Plus bronze. O processador está em estoque, é um Ryzen 5 3600, não fiz overclock. Acho que não tem necessidade. Só fazia overclock mesmo para deixar a temperatura um pouco mais... Fazer com que a temperatura não oscilasse tanto, né? Porque o estoque oscila muito. Vou abrir o modo de treinamento aqui só para a gente ter uma base. Depois eu vou abrir o The Division também. Vamos lá. Cadê? Treinamento. Você vê que a placa ali já estava batendo 250 watts. Vamos ver quanto que ela vai bater agora. Se bem que isso aqui é muito leve para a placa, né? Vê que ela bate 144 FPS ali. E o consumo da placa, 270 watts, 274. Entendeu? Olha lá, 260 e pouco. Sendo que está batendo os 144 FPS. A frequência da placa está 1950, sendo que o consumo está em 270. E com certeza jogando mesmo no modo trio, vai bater 280, 290, porque é mais pesado. Aqui é um pouco mais leve, só que fica meio chato ficar testando no modo trica e tem que participar da partida e testar ao mesmo tempo, fica meio complicado. Mas só pra gente ter como base. Então ali tá 1950 de frequência da placa de vídeo, TDP na média de 270 e entregando os 144 FPS, com a placa de vídeo em 74% de utilização. Isso em 100%. A temperatura bateu 73. Agora vamos ver como que vai ficar com Power Limit em 75%. Vou voltar no Afterburner, botar o Power Limit em 75% e vamos voltar lá no Apex Legends. Depois eu vou testar no The Division também, que é um jogo bem mais pesado,
Pra gente ver se realmente faz diferença ou não você reduzir o power limit para 75%. Eu acredito que esse deveria ser o TDP dessa placa aqui, né? Algo na casa de 220, como é o da 3070, ou até 230, 250, mas 290 acho meio estranho, né? Que não entrega tanto desempenho a mais para justificar o consumo. E aí, pessoal? Welcome to Apex Legends. Consumo da placa tá 215, 217. Continua entregando os 144 FPS. Caiu um pouquinho a frequência ali para 1830, mas não tá fazendo diferença alguma. Tá conseguindo entregar a mesma quantidade de FPS. Sendo que baixou um pouquinho a temperatura ali, 68, 67, e o consumo bateu ali 221 no máximo, contra 270 na média do outro, né? Com power limit em 100. Agora eu vou sair do jogo para não ficar muito grande o vídeo. Vou sair, vou voltar para 100% de TDP e vou entrar no The Division, que é um jogo mais pesado. Vamos lá, voltar para 100%, power limit, e vamos entrar no The Division. O Apex Legends estava com os gráficos no máximo, tá, pessoal? Esqueci de mostrar lá, mas estava no máximo. Acho que só tem uma opção lá no alto. É o que veio de... assim que eu formatei o computador e instalei novamente o game. Vou mostrar as configurações aqui, pessoal. Gráfico. Qualidade gráfica. Ultra. Bom, eu vou sair aqui porque eu não sei porque tinha que reiniciar o game. Saiu. E voltar para tudo no Ultra ali, para não ter nenhum problema durante o teste. Eu tinha deixado no Ultra, mas acho que eu desativei o V5 ou algo do tipo, aí voltou para qualidade personalizada ali, né? Mas aí para ter certeza, voltar novamente no game. Agora vai estar no Ultra. E vamos testar, né? Para ver como que fica em 100% de power limit e em 75%. E se existe alguma diferença, pelo menos na hora de logar no game. Pra ter uma base, né? Porque o jogo assim, meio de mundo aberto, não tem como você ter 100% de certeza do desempenho, né? Até poderia rodar o benchmark, mas o vídeo vai ficar muito grande. Depois, se for o caso, eu posso gravar um novo vídeo aí fazendo essa comparação, se for do interesse de vocês. Mas a princípio vamos só testar logando no game mesmo para ver se existe algum tipo de diferença.
Safe area detected. Pessoal, deixa eu mostrar a qualidade gráfica. Configurações, gráfico, tá no Ultra. Vamos lá, pessoal. 1905 de frequência da placa de vídeo. Consumo na casa dos 285, 290. Entregando aí, assim, de frente aqui, olhando para essa rampa, a média de 120, 121 FPS. O teste não fica muito prolongado, não fica muito grande, demorado. Eu já vou sair. E vou reduzir o power limit da placa para 75. E entrar no game novamente para ver se vai ter alguma diferença. Lá, tá em 100% power limit. Botar para 75 e voltar lá no game. Eu acredito que reduzir o power limit para 75% seja interessante, pelo menos para jogar na resolução Quad HD. Eu acho que se for para jogar em 4K deixa no máximo mesmo 100%, mas para Quad HD eu acredito que 75 seja o necessário, seja o suficiente, porque vai ficar basicamente com o mesmo TDP de uma RTX 3070, e a 3070 já é suficiente para rodar qualquer game, né, em Quad HD. Sem esse consumo absurdo aí de 290 watts, né? Pô, que não justifica essa quantidade a mais de consumo para entregar tão pouco FPS a mais do que uma 3070, né? Então, vamos lá. Gráfico no Ultra, tudo da mesma forma. Agora vamos ver. Eu lembro que foi uma média de 120, 121 de frente para rampa, frequência da placa em 1905, né? Algo do tipo. O consumo 280. Vamos ver como vai ficar agora. É a primeira vez que eu estou realizando esse teste, então vai ser uma surpresa para mim também. Entering safe area. Bom, pessoal, aqui a gente já vê que caiu a frequência da placa de vídeo, né? E o desempenho também, ela está entregando menos FPS. Estava entregando 120, 121 e agora está entregando 114 a 115, mais ou menos. Então, caiu o FPS, caiu mais ou menos uns 8 FPS por aí. E o consumo está ali na casa dos 215, 220 watts, contra os 280, né, do power limit em 100%. Então, tem que ver o que vale a pena para você, se realmente justifica, se vale a pena você usar em 100% power limit para você ter algo em torno de 7 a 8 FPS a mais em Quad HD, lembrando que já está acima de 100 FPS, ou se vale a pena você baixar para 75% power limit e ter essa quantidade de FPS, sendo que consumindo algo em torno de 70 a 80, né? 70 a 75 watts a menos. Aí fica a dica aí, principalmente para quem está jogando um jogo um pouco mais leve, como o caso do Apex Legends, que fica ali a placa de vídeo em 60, 70% de utilização, né? Consumindo 270, nos picos de 270, 280 watts, contra isso em 100% do power limit, contra algo em torno de 215 de média ali, com power limit em 75%, consumindo bem menos, né, do que uma placa de vídeo com power limit 100%. É a mesma coisa, né, 60 a 80 watts a menos. Com power limit em 75%. Então, isso aí é o teste, pessoal. Fica a dica aí. Para quem estiver rodando o jogo um pouco mais leve, não tem necessidade de deixar a placa no talo ali, com power limit em 100%, porque o jogo já está rodando de boa, com folga, então não tem por que deixar a placa consumir tanta energia, né? Meio que desperdício. Então, fica a dica aí, se o jogo for leve,
você tiver sobrando desempenho, reduz o Power Limit para 75%. Isso aí vai consumir, né, bem menos energia, vai puxar bem menos energia e vai te entregar o mesmo desempenho. Aqui nesse caso, até para esse jogo aqui, eu acho que seria interessante para mim deixar em 75 mesmo, entregando 8 FPS a menos. Porque vai consumir menos e vai estar rodando acima de 100 FPS. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo assim que possível. Um abraço para vocês.